Night of Chaos capítulo 25, Aula de Magia. Fernando foi pego de surpresa com esse questionamento repentino. Tirando sua família, ninguém nunca se preocupou com ele. Mesmo em sua família, quando ainda morava com seus pais, eles não questionavam o horário que ele chegava, já que desde criança ele sempre fazia bicos até mais tarde. Tendo sido pego nessa situação, ele não sabia como responder. Estávamos aqui acordados até agora e tudo que você sabe é ficar aí com cara de idiota? Emily disse descontente. Ei cara, pensamos que os dois gangsters da equipe e tinham te pegado. Já estávamos quase indo até o salão para buscar ajuda. Ronald disse ao lado de Emily. Bem, eu entendo que vocês ficaram preocupados, mas eu realmente tive assuntos a tratar. Me desculpem por deixá-los preocupados. Fernando não estava muito acostumado a esse tipo de sensação, então não sabia bem o que responder. Tudo bem, contanto que você esteja inteiro, mas tente nos avisar se for demorar tanto assim, ainda mais com aqueles dois malucos daí à solta. Ronald disse. Exatamente Fernando, não se esqueça que mal chegamos nesse mundo e já temos inimigos. Esse mundo não tem polícia nem ninguém para te ajudar, então não faça isso novamente. Carol disse apreensiva. Fernando parou por um momento. Se eles estavam tão preocupados com aqueles dois brutamontes aleatórios, o que eles pensariam se soubessem que até um dos executivos do salão queria prejudicá-lo? Certo, eu entendo, tomarei mais cuidado em relação a isso. Fernando disse meio sem jeito. Depois de resolver a situação com seus colegas de equipe, Fernando comeu um pão com uma espécie de líquido pastoso que eles haviam comprado mais cedo e foi para seu quarto. Por que ele é sempre tão distante de nós? Ele nem fala o que fez o dia todo mesmo que tenhamos ficado preocupados, que ingrato. Emily disse fazendo beicinho. Apenas ignore, esse é o jeito dele, não é algo que dá para mudar facilmente. Ronald disse, mas apesar disso ele mesmo se sentia levemente incomodado com isso. Como uma equipe ele achava que todos deveriam estar mais unidos. Carol não disse nada, ela pensava que talvez o fato de tê-lo rejeitado erroneamente apenas fez o rapaz que já era introvertido ficar ainda mais fechado. Fernando, que estava em seu quarto deitado, não fazia ideia do tipo de visão que seus colegas de equipe tinham de si mesmo. Hoje foi um dia muito produtivo. Não só consegui que Raul me ensinasse uma habilidade e com isso ganhei mais atributos, como amanhã terei uma maga de verdade me ensinando sobre magias e conceitos avançados. Ainda nem acredito que consegui dominar aquela habilidade absurda de movimento. Apenas com isso eu acho que conseguiria acabar com a raça daquele Marcos e Carol. Fernando ainda lembrava daqueles dois da equipe e era exatamente por causa deles que seus colegas ficavam sempre com medo de tudo. Ele sabia que esse tipo de gente era rancorosa e na primeira oportunidade iria prejudicá-lo ou aqueles próximos a ele, por isso ele tinha que lidar com eles o quanto antes. Ao pensar nisso ele se sentiu mal. Mesmo ficando mais forte, será que eu consigo fazer isso? Matar alguém? Mas se eu não fizer algo é questão de tempo até eles ficarem mais fortes e virem em busca de vingança. Fernando estava em um dilema interno. Em sua vida ele nunca feriu ninguém tirando aquela luta com Marcos. Mas nesse mundo deixar inimigos que podem adquirir poderes continuamente. Ele nunca iria dormir sossegado se o fizesse. Que seja, vou deixar para pensar a respeito quando o momento surgir. Depois de gastar um pouco de mana para treinar sua magia, Fernando adormeceu. Talvez devido ao treino absurdo que ele teve no dia anterior, Fernando dormiu como nunca antes. Ao acordar ele percebeu que já eram 5 horas. Ele nunca acordou tão tarde antes, mas em compensação seu corpo se sentia relaxado e sua mente limpa. O que é isso? Por que eu me sinto tão bem e revigorado? Talvez isso seja um dos benefícios de treinar no sistema de habilidades que foca no corpo? Ele não sabia ao certo a resposta, mas sentia que isso era incrível. Após levantar e tomar um banho, Fernando foi até a sala. Todos já estavam prontos e lanchando. Ei, bom dia, dorminhoco, já estava prestes a te chamar. Carol disse sorrindo do balcão da cozinha. Bom dia. Fernando respondeu. Apesar do que aconteceu entre eles, ele não conseguia deixar de achar seu sorriso encantador. Chegando tarde, acordando atrasado, até quanto tempo até nosso jovem estudioso se tornar um vagabundo? Onde foi que eu errei? Emily disse em tom brincalhão. Fernando apenas sorriu para as palhaçadas de Emily. Depois de todos lancharem, foram diretamente para o campo de treinamento. No caminho encontraram a equipe 4 de Noah e foram juntos.
Durante o treino não houve muitas novidades, os tutores seguiram o mesmo cronograma de antes. Algumas aulas básicas sobre concentração no início e depois treino físico e de armas. Em relação ao treino de concentração já não era útil para Fernando, então ele focou em revisar o que já aprendeu anteriormente, desde sua habilidade passos tirânicos até sua mini bola de fogo, tentando entender como melhorar esses dois pontos fortes dele, tanto magia quanto habilidade. Já durante as aulas com espada e treino físico, Fernando deu tudo de si. Raul mencionou que seu corpo só poderia suportar aprender novas habilidades quando seu atributo físico atingisse 10 pontos. Ele estava a 2 pontos de seu objetivo. Durante o treino, o instrutor deu lições sobre manejo de espada, postura, finta e técnicas em geral. Depois foi passado alguns treinamentos como levantamento de peso ou corridas e outros métodos básicos para aumentar a resistência dos recrutas. Depois do treino, o grupo de Fernando se encontrou na saída do campo. E então, para onde vamos hoje? Kelly me disse que tem uma ótima loja de doces no lado oeste da cidade. Acho que deveríamos experimentar. Carol disse animada. Por mim tudo bem, estou faminto hoje. Ronald respondeu. Desculpem pessoal, mas tenho coisas a fazer. Vejo vocês no apartamento à noite. Fernando disse de repente. Você vai sumir de novo? Emily disse parecendo irritada. É realmente importante, então eu preciso resolver isso. Fernando, não é que eu queira me meter nos seus assuntos pessoais, mas para onde você está indo ultimamente? Carol perguntou parecendo chateada. Fernando pensou em inventar alguma história aleatória, mas isso simplesmente não era do seu feitio. Mas ele também não poderia dizer que estava treinando sob a orientação de 2 tenentes da 13ª Guarnição. Raul foi bem enfático sobre isso. Me desculpe, assim que for a hora eu lhes direi. Fernando apenas disse isso com um sorriso amargo e saiu. Carol, Emily e Ronald pareciam incomodados, mas não forçaram o assunto. Depois de deixar seu grupo, Fernando foi até uma loja de roupas e comprou alguns pares de roupas extras caso as suas fossem estragadas durante seus treinos. Tudo lhe custou cerca de 1 moeda de prata. Olhando para 110 moedas de prata restantes no espaço interno de sua pulseira, ele sentiu que já não era mais tão pobre como na Terra, onde ele comprava apenas uma roupa por ano, e o restante ele mandava para ajudar sua família ou pagar as contas. Após sair da loja de roupas, ele comeu algo rapidamente em um restaurante qualquer e se dirigiu para a 13ª Guarnição. Ao chegar lá, os guardas do portão não eram os mesmos de antes. Parado ai! Essa é uma área restrita a membros da 13ª Guarnição. De meia volta, ou terá que sofrer as consequências. O guarda disse de forma arrogante. Todos os soldados dessa guarnição são arrogantes assim? Essa arrogância toda deixava Fernando bem irritado. Ele pensou que talvez isso fosse um problema quando se juntasse, pois ele odiava pessoas que agiam poderosas contra os fracos e como ratos assustados contra os fortes. Sem sequer dizer uma palavra, Fernando tirou o emblema que Raul lhe deu. Era um emblema do tamanho de metade de sua palma. Havia um urso negro com detalhes em vermelho indicando a quem representava. Esse é o emblema do urso tirânico, um dos guardas disse assustado. Ao ouvir seus companheiros, os outros olharam com olhos arregalados para o rapaz. Quem era esse jovem e por que ele conhecia o urso tirânico? Os guardas abriram falsos sorrisos e tentaram interagir com Fernando, mas ele os ignorou e pediu que abrissem caminho. Fernando não tinha intenção de se associar com pessoas desse tipo. Após entrar, ele seguiu pelo caminho anterior e logo chegou à mansão de Raul. Ele ainda se impressionava com o tamanho do lugar. Ao chegar em frente ao portão, ele percebeu que não havia coisas como campainha e ele duvidava que alguém pudesse ouvi-lo chamar de fora, levando em consideração o tamanho da residência. Então resolveu entrar diretamente e bater na porta da casa. Mas para sua surpresa, assim que chegou próximo à fachada da casa, uma mulher surgiu na entrada da porta. Está atrasado. Galia disse com alguma irritação em sua voz. Me desculpe, senhorita Galia. Eu tive que parar para comprar novas roupas e comer algo. Fernando disse educadamente. Ele sabia da personalidade excêntrica da mulher, por isso não queria irritá-la. E o que eu tenho a ver com isso? Meu tempo vale ouro. Mas que seja, vamos, entre logo. Galia disse e entrou na casa. Fernando a seguiu. Ela se sentou no sofá e ficou encarando Fernando em silêncio. Isso o fez ficar levemente desconfortável. Onde está o senhor Raul? Fernando perguntou um pouco nervoso ao olhar em volta. Ele está resolvendo alguns assuntos que o capitão passou, então seremos só nós dois hoje. Galia respondeu calmamente. A resposta deixou Fernando ainda mais desconfortável. Ele esperava que Raul acompanhasse seu treino. Ele era bem desagradável às vezes, mas pelo menos ele sentia alguma relação de proximidade com o mesmo.
observando Galia de aparência tão fria e com seus lindos cabelos prateados. Só de imaginar que ele teria que ficar a sós com uma mulher tão linda, seu coração e corpo tremeram levemente. Vendo o jovem parado em pé com cara de bobo, Galia levantou levemente a sobrancelha. Você vai ficar aí parado com cara de retardado? Senta logo, Galia disse apontando para o assento próximo a ela no sofá. Ao ouvir a voz rude e ser insultado, Fernando saiu de seu transe. Essa aparência angelical de quando ela está em silêncio sempre me faz esquecer da personalidade agressiva dela. Eu não posso me deixar levar por sua aparência encantadora. Tenho que focar no que vim fazer aqui, aprender mais sobre magia. Depois de reforçar suas convicções, Fernando se sentou não muito próximo nem distante de Galia no sofá. Ele não queria ficar muito próximo, ou temia que ficasse muito nervoso e desconcentrado com sua beleza, o que poderia irritar essa loba em pele de cordeiro, mas também não queria ficar muito longe e dar a entender que ele a temia. Então, senhorita Galia, o que exatamente você vai começar me ensinando? Fernando perguntou quase gaguejando, tentando quebrar o clima silencioso que a mulher impôs. Ele já estava tendo dificuldades em ficar tão próximo e a sós com uma mulher, ela ainda o estava forçando a iniciar a conversa. Logo ele que tinha praticamente nenhuma habilidade social, isso estava levando Fernando aos seus limites mentais. Aguardando a resposta da mulher que apenas o olhava friamente só o deixou mais e mais ansioso. De repente ela levantou a mão e o dedo indicador. Primeiro de tudo, já estou farta de senhorita, pra cá e senhorita, pra lá. Esse termo retrógrado me dá uma sensação de que sou velha. Galia disse descontente. Isso. Como eu deveria chamá-la então? Fernando apenas estava tentando ser educado, mas parece que isso irritou a mulher. Deixe-me pensar, já que estarei lhe ensinando isso, faz de você meu aluno, logo você pode me chamar de professora. Isso mesmo, professora Galia. Isso parece bem acadêmico. A mulher disse como se estivesse falando sozinha. Tudo bem então. Professora Galia. Fernando disse levemente envergonhado. Isso soa melhor, Galia disse parecendo satisfeita. Então professora, o que exatamente você vai me ensinar hoje? Fernando estava ansioso para mudar de assunto, ele só conseguiria tirar o foco da beleza da mulher se tivesse algo em que pensar. Pelo que vi, você já tem uma boa noção de foco e concentração mental, você já até aprendeu a converter mana em outros elementos. Então, para começar, o que vou lhe ensinar é a controlar e manipular o mana. Galia respondeu calmamente e de forma ponderada, como se fosse de fato uma educadora, mas Fernando não conseguia vê-la como tal ao se recordar do seu mau hábito de insultar os outros. Então, como exatamente eu deveria manipular o mana e quais as aplicações disso? Fernando estava ansioso para entender melhor sobre a magia. A manipulação do mana tem diversos usos, você pode moldar magias que você está criando, como por exemplo aquela bola de fogo de iniciantes. Você poderia tentar convertê-la em uma flecha de fogo, ou até mesmo dar o formato de uma espada. Outra das funções é que você pode transferir mana para outras pessoas, reforçar magias de aliados ou condensar seu próprio mana para criar magias mais poderosas. Quanto mais condensado o mana, mais poderosa será a magia liberada. Entendo. Fernando assentiu. Com tantos usos, parece que o controle e manipulação de mana eram realmente importantes para se tornar um mago adequado. Certo, vamos começar com a parte prática então. Primeiro canalize sua mana em sua palma e tente criar a mini bola de fogo. O que? Mas não seria melhor irmos para um local aberto? Fazer isso sentado num sofá altamente inflamável não parece uma boa ideia. Até um leigo como Fernando sabia que não era inteligente usar magia num local fechado, afinal ele quase teve um acidente em seu quarto. Com uma maga avançada como eu te supervisionando, você acha mesmo que algo vai pegar fogo aqui? Além disso, mesmo que pegue fogo, quem se importa? É a casa daquele urso fedido mesmo, Galia disse de forma despreocupada. As palavras dela só deixaram Fernando mais ansioso. Se a casa pegasse fogo por causa dessa mulher louca, Raul certamente o mataria estrangulado. Vamos, comece logo, Galia ordenou. Apesar de receoso, Fernando seguiu com o instruído. Depois de criar a mini bola de fogo 2 vezes, ele não teve qualquer dificuldade na terceira tentativa. Quase instantaneamente uma pequena chama acendeu em sua mão. Parece que quanto mais eu usar uma magia, mais proficiente eu fico nela. Depois de acender as chamas em sua mão, Fernando estava prestes a perguntar qual o próximo passo. Mas sem dizer nada, Galia se aproximou e sentou ao lado de Fernando e colocou as 2 mãos em seu peito, inclinando o corpo levemente para frente. Isso. O que você está fazendo?
Ao sentir o toque macio de suas mãos em seu peito, Fernando congelou. Isso, somado ao aroma agradável de seus cabelos prateados próximos de seu rosto, quase o fez ter um treco. Seu coração acelerou repentinamente e sua respiração ficou bagunçada. Apenas relaxe, Galia disse suavemente. Capítulo 26 – Controle de mana. Apenas relaxe, eu vou ajudá-lo a controlar seu mana para que você tenha uma noção. Esse é o método mais rápido para aprender, então evite ficar agitado ou seu mana me rejeitará e não poderei ajudá-lo. Galia explicou. Assim, então é isso, vou tentar o meu melhor. Apesar de dizer isso, Fernando não conseguia acalmar o sangue quente correndo por suas veias. A sensação do calor e maciez das palmas de Galia tocando seu peito era indescritível para ele. Vendo o rosto do rapaz, que outrora era pálido como a neve, se avermelhando como um pimentão e ficando com a respiração pesada, Galia franziu levemente as sobrancelhas. Eu só estou lhe ensinando por esse método porque sou sua professora. É melhor você não ter ideias erradas em seu merdinha. Se tentar qualquer gracinha vou te esmagar como uma barata. Galia falou em seu tom habitual de insultos. O que deixou Fernando perturbado é que, por algum motivo, vendo-a insultando-o enquanto ela estava o tocando e tão próxima que ele podia sentir seu aroma, apenas o deixou mais estimulado. Espero que eu não seja um desses loucos que fica excitado por ser insultado por uma mulher. Fernando resolveu tentar ignorar tudo e se concentrar apenas em perceber as mudanças enquanto utilizava a mini bola de fogo. Na realidade, quando ele parou de se distrair com Galia e focou em seu próprio corpo, ele se surpreendeu com o que sentiu. Pela primeira vez desde que começou a praticar magia, ele conseguiu sentir seu mana fluindo por seu corpo em direção à sua palma. A sensação de sentir seu mana era algo extremamente complicado e confuso. É como se uma pessoa comum de repente sentisse de forma literal cada gota de sangue passando por suas veias. A sensação disso certamente não seria muito agradável. Mas Fernando entendeu que se ele quiser ter o melhor controle de sua magia, ele precisava primeiramente dominar completamente o controle sobre seu mana. Isso é estranho. Eu sinto que meu mana está dividido em duas partes. Uma parte corre desenfreadamente pelo meu corpo sem seguir um fluxo certo. Já a outra parte circula de forma perfeita e organizada, como se seguisse certos canais. Espero é isso. Raul havia dito que ao atingir o nível de noviço 2 estrelas irão ser criadas veias de mana que facilitam o uso das habilidades. Mas parece que não apenas ajudam nas habilidades como também influenciam minha magia. Isso é incrível. Fernando estava tão exultante com as descobertas que até esqueceu seu nervosismo anterior em relação a Galia. Eu preciso aproveitar ao máximo essa oportunidade. Se eu dependesse única e exclusivamente de mim mesmo, eu provavelmente levaria meses ou anos para conseguir sentir meu próprio mana. Além de seu próprio mana, Fernando também sentiu uma pequena porção de um mana frio e poderoso. Esse provavelmente era o mana de Galia circulando em seu corpo e o ajudando a entender melhor sobre si mesmo. Pelo que Fernando leu no Guia do Mago, o aprendiz, conectar seu próprio mana com o de outra pessoa era algo extremamente perigoso e um único erro pode levar a danos irreversíveis ao corpo do transmissor do mana. Porém, Galia estava fazendo exatamente isso por ele. Fernando sabia que ela, assim como Raul, provavelmente tinham seus próprios interesses pessoais ao ajudá-lo, mas ainda assim ele não poderia deixar de se sentir extremamente grato por alguém estar arriscando seu futuro por ele mesmo. Raul também o ajudou muito bem como o instrutor-chefe Doni, mas nenhum deles jamais se moveu pessoalmente ou se colocou em risco por ele próprio. Ao abrir os olhos, ele viu Galia extremamente concentrada, seus olhos fechados e suor escorria levemente de sua testa, sugerindo que ela estava fazendo um esforço considerável. O coração de Fernando se aqueceu levemente ao perceber o quanto ela estava se dedicando ao ensiná-lo. Verdade seja dita, tirando sua beleza externa que o atraia fisicamente e a gratidão por curá-lo, Fernando não sentia nada em relação a Galia, ao não ser um pouco de raiva devido aos constantes insultos e ego inflado, mas agora ele a viu com outros olhos. Depois de entender melhor a sensação de sentir seu mana, Fernando focou em sua mini bola de fogo. Segundo Galia, era possível moldar a sua magia de acordo com sua vontade. Bastava ter um controle mais refinado de seu mana. Ele aproveitou a ajuda de Galia em relação a isso e tentou moldar sua mini bola de fogo. Ele imaginou sua magia se transformando em uma flecha. Ele não obteve qualquer resultado, mas a cada tentativa ele percebeu que seu mana interior se agitava e fluía mais rápido.
Entendo. Então, para fazer algo mais complicado é necessário gastar mais mana, bem como controlar adequadamente o fluxo de mana para que não vire uma bagunça completa dentro do meu corpo antes da saída. É como ligar uma mangueira. Ao ligar numa pressão comum e apontá-la para frente, a água simplesmente fará um arco concentrado e perfeito. Mas ao aumentar a pressão, a água irá se dispersar a partir da saída num formato cônico. O que eu devo fazer é evitar que o mana se disperse na saída para que eu molde corretamente a magia. Fernando chegou a uma conclusão depois de alguns testes e suposições, então ele passou a pôr em prática. No lugar de apenas focar na quantidade de mana, ele se focou também no formato e saída do mana. Mas mesmo isso não funcionou da forma que ele queria. O mana em seu corpo era muito disperso e quando ele tentava canalizá-lo, todo o mana corria de forma enlouquecida como um tsunami, impedindo que ele evite a dispersão. Então ele teve uma ideia: guiar esse tsunami até as veias de mana para canalização. Assim que ele fez isso, SSSSSS. O som da magia queimando se intensificou e começou a mudar. A pequena bola de fogo logo tomou a forma de uma flecha de 20 centímetros pairando sob a mão de Fernando. Consegui! Fernando comemorou internamente. Ao ouvir o som, Galia abriu os olhos. Ao olhar para o lado e ver a flecha de fogo queimando na palma da mão de Fernando, ela ficou chocada. Tanto que parou de canalizar seu mana em seu corpo e, consequentemente, a flecha quase se desfez. Mas para sua surpresa, apesar de ter deformado levemente, a flecha se manteve, o que indicava que Fernando, mesmo que de forma bruta e mal lapidada, conseguia controlar seu mana. Como você já dominou isso? Você já entendeu sobre o controle e refino do mana? Galia perguntou espantada. Fernando assentiu levemente. Sim, graças à sua ajuda consegui compreender e visualizar meu mana interno. Também entendi que é preciso controlar com precisão a saída e caminho que o mana percorre em meu corpo. Apenas com isso é possível alterar o formato da magia que estou utilizando. É bem mais complexo do que eu imaginei. Fernando explicou. Você definitivamente não é normal. Eu planejava que entendesse algumas coisas sobre controle de mana para que tivesse uma base para o futuro. Não imaginei que dominaria isso na sua primeira tentativa. Isso é absurdo demais. Você por acaso é filho de um elfo ou uma fada? Só isso explicaria esse talento absurdo com magia. Galia estava chocada. Fernando apenas sorriu levemente sem saber o que responder. A verdade é que não é que ele fosse extremamente talentoso como Galia supunha, mas sim que ele aproveitou as veias de mana do sistema de habilidades para guiar e controlar com mais facilidade seu mana. Se ele tivesse que guiar manualmente, ele sabia perfeitamente que não conseguiria essa façanha tão cedo. Depois de se acalmar, Galia olhou seriamente Fernando nos olhos e disse: Você é muito talentoso, apenas em relação a entendimento você deve estar entre os melhores da legião. Sua única falha gritante é sua baixa compatibilidade. Você provavelmente não tem muito mana restante, certo? Galia perguntou. Fernando não entendeu muito bem o significado da pergunta, afinal a mini bola de fogo consumia apenas 5 pontos de mana por uso. Sua recuperação de mana era de fato muito baixa, recuperando apenas 1 de mana a cada 10 minutos. Totalmente aquém de alguém como Josh Norton, que recuperava 1 de mana a cada 1 minuto e 25 segundos. Mas ainda assim, ele tinha 70 pontos de mana, uma quantia esmagadoramente maior que a maioria dos recrutas. Apesar das dúvidas, ele resolveu checar seu status. Nome: Fernando Nobrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 8. Inteligência: 10. Agilidade: 7. Magia: 7 mana 25, 70. Mana até o próximo nível: 4324000. Compatibilidade: nível 5. Os atributos e status de Fernando mudaram significativamente. Agora, além de recruta e noviço 2 estrelas, ele também ganhou um novo status: mago aprendiz. Agora eu sou um mago aprendiz? Isso é porque eu dominei o controle sobre meu mana? Não importa, o importante aqui é esse mana até o próximo nível. Isso seria a quantidade de mana que eu preciso gastar para atingir o nível 8 de magia? Isso é muito. Mesmo que eu quase nunca tenha deixado meu mana alcançar a quantia máxima de 70 desde que aprendi a usar a pulseira de armazenamento, ainda assim eu estou apenas em cerca de 10% da quantia até o próximo nível. Apesar da grande conquista, Fernando imediatamente se sentiu desanimado. De que adianta ter tanto controle e aprender sobre magia e não ter mana suficiente? Isso era simplesmente ridículo. Provavelmente era questão de tempo até aquele Josh Norton e os outros da equipe alcançarem ele em nível de magia. Não só eles, até seus companheiros de equipe logo o alcançariam.
Vendo o rosto levemente desanimado de Fernando, Galia disse: "Você provavelmente entendeu certo? Mesmo que seu talento seja monstruoso, você terá muitas dificuldades em alcançar grandes conquistas como mago, isso tudo porque seu mana se recupera muito devagar. Qualquer pessoa aleatória na rua tem o dobro da sua recuperação de mana. E quanto mais complexa a magia, mais mana gasta. Por exemplo, essa flecha de fogo que você criou, ela é uma variação da sua mini bola de fogo, mas apenas de mudar o formato e a potência, o gasto de mana deve ter dobrado, de 5 para 10 pontos. Galia explicou calmamente, como se de fato fosse uma professora. Ouvindo a explicação de Galia, Fernando notou que realmente o mana dele estava muito baixo. Na realidade, ele estava tão chocado com as outras informações que nem reparou nisso, mas ao pensar com cuidado fazia sentido. Mesmo que a magia não tenha sido ativada, ele imaginou que devido à conexão com Galia, a mana deve ter se esgotado a cada tentativa falha. Levando em conta que eu geralmente deixo 65 de mana para usar em momentos de emergência, então isso significa que teoricamente no máximo eu posso usar 6 vezes, dessa nova variação que eu criei. Vou chamá-la de flechas de fogo, mas ainda assim eu tenho o Anel Domus que também requer mana para ser ativado. Que droga! Porque tudo precisa de mana. Com essa recuperação lenta eu estou ferrado. Vendo a frustração no rosto de Fernando, Galia sorriu levemente. Não fique tão triste, Fernando, com seu talento, mesmo que você não tenha tanto mana, acredito que você pode derrotar pessoas com muito mais mana que você. Basta se focar nas técnicas e controle. Sinceramente estou impressionada com seu talento, estou extremamente tentada em treiná-lo exclusivamente no sistema de magias. Mas se eu fizesse isso, aquele urso fedido ficaria louco. Enfim, pegue isso, não é muito, mas vai ajudá-lo caso você passe por alguma dificuldade. Galia disse suavemente ao acenar com a mão. 20 frascos com o líquido levemente azuis apareceram à sua frente em cima do sofá. Fernando imediatamente reconheceu os frascos, eram poções de mana menor. Cada uma recuperava 50 pontos de mana e custavam 1 moeda de prata cada. Ele já estava extremamente tocado pelo fato de Galia se dispor a ensiná-lo por um método tão perigoso para ela própria, mas ela também estava lhe dando poções equivalentes a 20 moedas de prata e até lhe dando palavras de encorajamento. Ele ficou completamente sem jeito. Isso, eu não posso aceitar. Tudo equivale a muito dinheiro. Só o fato de você me ensinar tanto já me ajudou muito e estou extremamente grato, professora Galia. Se eu puder um dia, certamente retribuirei por toda a sua ajuda. Pela primeira vez, Fernando a chamou de professora de forma sincera. Ouvindo as palavras sinceras e calorosas, Galia se sentiu levemente emocionada e corou levemente. Quem disse eu lhe dei opção, seu cabeça de abóbora? É uma ordem. Guarde logo essas poções, isso aí é lixo para mim. Só ando com algumas para dar aos mendigos na rua. Galia disse, retomando seu modo egocêntrico. Apesar das palavras, Fernando não se sentiu nem um pouco ofendido, na verdade ele apenas se sentiu mais grato. Geralmente ele insistiria em não aceitar algo tão valioso, mas vendo a personalidade de sua professora, ela certamente ficaria furiosa se ele rejeitasse. Então eu aceitarei, muito obrigado. Fernando disse levemente envergonhado. Capítulo 27. Novo lar. Após mais algumas tentativas, Fernando dominou melhor o uso da nova magia que ele desenvolveu, a flecha de fogo. Inicialmente ele pensou em criar mais variações, mas rapidamente descartou a ideia ao pensar que essa magia era suficiente como ataque e novas variações só gastariam mais mana, algo que ele não poderia se dar ao luxo de fazer. Além disso, apesar de seu entendimento ter melhorado muito, ele só conseguiu estabilizar a criação da flecha de fogo graças a Galia lhe fornecendo auxílio diretamente. Nada garantia que ele por si próprio conseguiria criar algo. O mais provável é que ele desperdiçaria seu mana. Tendo tão baixa recuperação, não era algo viável. Depois de Fernando gastar quase todo seu mana com treino, não havia muito mais que Galia pudesse ensinar a não ser coisas teóricas como melhores formas de guiar o mana e controlar a magia. Apesar de ser apenas conhecimentos teóricos, Fernando se sentiu extremamente empolgado, já que qualquer conhecimento novo era extremamente precioso para ele. Por hoje é só. Tente se lembrar de tudo que lhe passei hoje, principalmente referente ao controle de magia. Isso é muito importante, pois mesmo que aprenda a usar uma magia, se não a controlar corretamente, será inútil. Galia disse severamente. Entendo, professora. Muito obrigado por hoje. Fernando disse sinceramente.
Não só Galia lhe auxiliou ao criar uma nova variação de magia ofensiva e aprender a controlar seu mana, como se colocou em risco para fazê-lo e ainda lhe deu poções de mana. Tudo isso fez Fernando sentir que Galia foi a pessoa que mais o ajudou diretamente desde que chegou a esse mundo. Agora ele sentiu uma sensação de proximidade infinitamente maior que em relação a Raul. O homem o ensinou os passos tirânicos, mas ele sabia que o mesmo não iria ajudá-lo muito mais diretamente, muito menos faria algo tão arriscado quanto Galia fez por ele. Ao ver os olhos cheios de calor e admiração em Fernando, fez Galia se sentir estranha. O rapaz tinha mudado completamente de atitude em relação a ela. Anteriormente ela sentia que ele só a via como uma mulher atraente e via até uma pitada de medo e raiva em seu olhar. Agora ela só conseguia sentir gratidão e respeito. Isso mexeu internamente consigo. Ela ensinou muitos jovens talentosos desde que se tornou uma maga, mas nunca nenhum demonstrou qualquer gratidão ou outro sentimento tão positivo como ela sentia vindo de Fernando. Essa sensação era estranha para ela. Vendo Fernando indo embora, ela sentiu um calor em seu peito. Esse rapaz é tão ingênuo, espero que ele fique bem. Nesse mundo onde tudo depende de força e conquistas, esse tipo de atitude é muito perigosa. Mas admito que não é de todo mal, Galia pensou consigo mesma. Após sair da 13ª guarnição, Fernando foi para casa. Felizmente nesse dia Emily, Ronald e Carol não o questionaram sobre onde ele foi. Ele sentiu que seus companheiros não gostavam muito do fato dele sumir à tarde até de noite, mas evitavam continuar o questionando. Ele se sentiu mal por não poder falar a respeito, mas ele havia prometido a Raul que manteria os treinos em segredo. Nos próximos dias Fernando seguiu arduamente com essa rotina. Pela manhã treinando com seus colegas de equipe e à tarde até o anoitecer ele treinava com Galia, ou quando ela estava ausente devido a seus afazeres na guarnição ele se via obrigado a treinar sozinho seus passos tirânicos ou sua magia flecha de fogo até esgotar seu mana. Estranhamente Raul raramente aparecia. Desde que iniciou seu treino com Galia ele só o viu por 2 vezes e brevemente. Isso só fez Fernando sentir que Galia era muito mais confiável que o mesmo. Eram 4 horas da manhã, Fernando estava deitado em sua cama. Já fazia mais de 2 semanas desde que ele iniciou seu treino com Galia. Ao ver sua tela de status, Fernando franziu levemente a testa. Nome: Fernando Nobrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 9. Inteligência: 10. Agilidade: 8. Magia: 7. Mana: 68, 70. Mana até o próximo nível: 2.592, 4.000. Compatibilidade: nível 5. Depois de forçar seu corpo aos limites constantemente ao longo de 2 semanas, correndo até a exaustão ou usando o equipamento pesado de treino de Raul, ele percebeu melhoras em seus atributos. Seu físico subiu de 8 para 9, apenas a um ponto de atingir o nível necessário para aprender novas habilidades. Com isso seu corpo seria forte o suficiente para não se autoferir. Sua agilidade também subiu de 7 para 8. Com esse aumento de atributos, Fernando se sentiu muito mais forte e rápido quando ele começou a usar o equipamento de treino de Raul, mesmo tendo ganho um ponto de físico anteriormente ao se tornar um noviço. Ele mal conseguia levantar 90 kg de supino, mas com os constantes exercícios ele passou a levantar 110 kg. Inicialmente Fernando ficou abismado, ele nunca treinou em academia antes nem nada do tipo, mas ele tinha certeza de que se não fosse essas melhorias constantes de seus atributos ele provavelmente nem levantaria 60 kg com seu antigo corpo fraco. É simplesmente impossível alguém melhorar tanto em tão pouco tempo de forma natural. Ele conseguia notar levemente músculos se formando, principalmente em seu peito, braços e pernas. Isso é surreal. Um cara que sempre foi fraco como eu repentinamente se tornando tão forte. Ainda nem posso acreditar que consegui levantar mais de 100 kg depois que ganhei mais um ponto de físico. Tudo nesse mundo é simplesmente bizarro. Apesar de saber que seu rápido aumento de força era em parte devido ao treino, ele também sabia que a maior parte de seu progresso se devia ao sistema de habilidades que Raul lhe ensinou. A magia em si também fortalecia muito o corpo do humano normal, mas ao comparar seu progresso com o de seus colegas de equipe, ele percebeu que estava léguas à frente. A única coisa decepcionante é que mesmo após tantos dias estou longe de alcançar o próximo nível de magia. Ainda preciso de 1.400 pontos de mana até conseguir avançar. Enquanto isso os outros já estão praticamente me alcançando. Emily já está nível 6 de magia, logo em breve ela me ultrapassará. Aquele Josh Norton provavelmente já está muito à minha frente também.
Urg, isso é tão frustrante, odeio coisas que dependem de sorte ou talento. Fernando estava extremamente nervoso com isso. Mesmo tendo um entendimento e controle infinitamente maior sobre mana e magia, ele não conseguia superar seus colegas que tinham uma compatibilidade e, consequentemente, recuperação de mana mais alta que ele. Suspiro. Minha única consolação é que, graças ao aumento de atributos, agora consigo controlar melhor os passos tirânicos. Desde que minha agilidade aumentou, consigo enxergar melhor o percurso quando utilizo essa habilidade e até mesmo mudar ligeiramente de direção no lugar de seguir apenas reto como antigamente. Fernando se sentiu muito melhor ao pensar que ele tinha uma vantagem que outros não tinham. Apesar de estar com o mesmo nível de magia desde que chegou a esse mundo, seu entendimento era muito mais profundo do que qualquer um dos outros recrutas. Ele ocasionalmente até tentava ensinar seus colegas um pouco sobre o que aprendeu, mas raramente eles entendiam algo. Mesmo a mini bola de fogo que ele conseguiu aprender apenas seguindo as instruções do livro era um desafio para eles, muito menos os ensinamentos avançados que Galia lhe dava. Quando o horário chegou a 04:30h, Fernando resolveu levantar e se aprontar. Tirando alguns raros dias que seu corpo estava muito cansado devido aos treinos intensos, ele raramente acordava depois das 4 horas. Após tomar um banho e se trocar, Fernando preparou alguns lanches com suco. Até esse momento ele finalmente começou a se acostumar com as comidas exóticas desse mundo. Por exemplo, o lanche que ele preparou era uma espécie de salgado enroladinho, basicamente era igual ao típico enroladinho de salsicha. Mas a diferença é que na verdade era uma espécie de vegetal que se fritava inteiro. Seu interior tinha uma pasta condensada que ficava cremosa ao fritar o exterior, dando a impressão de que era queijo derretido por dentro, apenas o sabor era diferente. O sabor do creme interno se assemelhava a purê de batata. Fernando simplesmente amava o fato de poder comer tantas coisas deliciosas. No outro mundo, raramente ele poderia se dar ao luxo de comer refeições como essa, já que estava sempre quebrado e com pouco dinheiro. Enquanto Fernando preparava o café da manhã, seus colegas um a um acordaram e esperaram ansiosamente pela refeição. Que cheiro delicioso! O que você preparou hoje, Fernando? Carol perguntou com água na boca ao entrar na sala. Estou fritando aquele vegetal recheado que descobrimos naquele restaurante na semana passada, se bem me lembro chama-se Hakati. Fernando respondeu com um leve sorriso. Até então ele já tinha superado completamente o constrangimento anterior que teve com Carol, na verdade devido à interação constante com as garotas. Agora ele até conseguia se comunicar um pouco melhor com elas. Carol também parecia já ter esquecido o assunto. Ai, esse negócio é tão bom! Pelo visto eu vou ganhar 1 quilinho hoje. Carol disse animada enquanto batia palmas. Vai tirando o cavalinho da chuva, sua gorducha. A última vez que você fez essa cara você comeu tudo e me deixou sem bolinhos. Emily disse apontando para Carol. Gorducha? Gorducha é a mãe. Está querendo morrer sua anã? Carol disse enquanto ficava frente a frente com Emily. A ruivinha era claramente menor e mais fraca. Você quer se aproveitar do seu tamanho para me intimidar? Fernando, me ajuda, essa grandalhona está fazendo bullying comigo. Emily correu em torno do sofá enquanto jogava almofadas em Carol, com a mesma seguindo fervorosamente atrás. Vendo as palhaçadas das duas, Fernando apenas conseguiu rir para si mesmo. No começo, apesar de todos estarem muito unidos e fazerem brincadeiras, ainda havia alguma distância entre eles. Afinal, ninguém mostrava 100% de si mesmo para pessoas que conheceu há poucos dias. Mas conforme o tempo passou, o grupo começou a sentir uma sensação de mais intimidade uns com os outros e geralmente não se seguravam quando estavam brincando ou com raiva. Para Fernando, que sempre foi um lobo solitário, essa era uma sensação indescritível e acolhedora. Essa é a sensação de ter amigos? É tão bom! Fernando pensou consigo mesmo, ele queria guardar cada pedacinho das lembranças que teve nas últimas semanas em suas memórias. Tanto seus amigos quanto sua professora eram ligações que ele jamais teve ou teria na Terra. Talvez não tenha sido tão ruim vir para esse novo mundo, eu conheci tantas pessoas e pude mudar um pouco de mim mesmo desde que cheguei a este lugar. Enquanto Fernando estava perdido em seus pensamentos, Ronald entrou na sala. Mas que barulheira é essa logo pela manhã? Ah, que sono! Ronald disse enquanto se espreguiçava e bocejava. Essa gorducha quer roubar toda a nossa comida. Ronald, me ajuda aqui. Fernando fica apenas rindo com cara de idiota. Emily disse enquanto pulava sobre o sofá em direção a Ronald. Me chamou de gorda de novo. Eu vou acabar com você, sua gnomil de jardim. Bem quando Carol estava prestes a pular atrás de Emily, Fernando interveio. Vamos, pessoal, já chega, o lanche está pronto. Fernando disse enquanto batia com a espátula na frigideira.
Vou deixar passar dessa vez apenas porque Fernando pediu. Aliás, Fernando, você não acha que estou gorda, certo? Carol perguntou enquanto inclinava os seios levemente para frente e encolhia a barriga. Claro que não, você tem um apetite alto, mas... Antes que Fernando pudesse terminar, Carol interrompeu. O que? Então até você acha que estou gorda? Não é possível. Eu queria tanto comer esses salgados, mas chega. A partir de agora estou de dieta. E não é culpa minha, levantar aquela lança pesada é muito exaustivo. Hahaha, viu só, Carol, até o Fernando concorda. Você deveria tentar ser mais como eu. Emily disse enquanto levantava um dos braços até a cabeça mostrando seu corpo. Não foi o que eu quis dizer, Carol. Você tem um corpo lindo. Digo. Você é muito bonita. Fernando disse meio sem jeito ao perceber que falou mais do que devia. Ao ver Fernando se enrolar nas palavras, o humor de Carol melhorou muito e ela sorriu. TSC, Fernando, seu estraga-prazeres. Me diga então, Fernando, entre mim e Carol quem é mais bonita? Emily perguntou. O questionamento de Emily o colocou em uma saia justa. A ruivinha era arrogante, mas ela tinha alguma base para tal. Ele ainda lembrava até hoje do dia que chegou a esse mundo e estava com o corpo paralisado frente a frente com ela. Ele tinha que admitir que em termos de atração ela era definitivamente mais o seu tipo, com uma pele branquinha, cabelos ruivos e cerca de 1,60 de altura e um rosto com nariz fino e delicado. Era praticamente uma garota ideal para os gostos de Fernando, seu único problema para ele era sua personalidade muito ativa e esquentada, sempre falando o que pensava e até o que não devia. Já Carol era o oposto completo, uma morena com 1,70 de altura, curvas bem delineadas e seios avantajados. Provavelmente devido a seu treino pesado, seu corpo também parecia firme e resistente, o que dava um charme a mais. Mas o que mais lhe atrai em Carol era sua personalidade gentil, acolhedora e cheia de carisma. Vendo Fernando hesitar, as duas garotas o encararam com chamas nos olhos. Sem saber o que fazer, Fernando olhou para Ronald em busca de ajuda. O mesmo apenas o olhava quase rindo. Ele queria aproveitar mais o show, mas vendo o olhar suplicante de Fernando, ele resolveu se adiantar. Tá legal, chega de baboseira, vamos comer ou vamos nos atrasar. Ronald disse passando à frente de Emily e Carol. Ei, estamos no meio de algo importante aqui, sabia? Por que você não dá sua opinião então, Ronald? Emily disse. Eu preferiria Kelly, vocês duas são muito barulhentas. Ronald respondeu rudemente. Seu grosso, Emily disse enquanto bufava. Ao ver a atenção das meninas se desviar dele, Fernando deu um suspiro de alívio e lançou um olhar agradecido a Ronald. Depois de todos comerem e se aprontarem, foram imediatamente para o campo de treinamento. Como de praxe, eles encontraram Noah e os outros da equipe 4 no saguão do prédio e foram juntos. Depois de tantos dias, eles desenvolveram uma forte amizade entre si, sempre indo juntos pela manhã. Estranhamente, ao chegar no campo de treinamento, eles notaram a presença de soldados alinhados ao fundo junto aos instrutores. O que está acontecendo? Por que tem um grupo de soldados aqui? Será que algo aconteceu? Kelly perguntou preocupada. Quem sabe? Tomara que não seja nada que nos afete. Noah disse severamente. Fernando também achou estranha a presença desses soldados, ainda mais devido ao fato dos mesmos parecerem estar conversando com os instrutores e até apontando para as equipes espalhadas pelo campo, como se estivessem discutindo algo importante. Enquanto especulavam sobre o que poderia estar acontecendo, o grupo viu a equipe 1 de Josh Norton entrando no campo de treinamento. Devido à rixa anterior que tiveram com os encrenqueiros Marcos e Cara, os dois grupos não se davam bem, mas tirando algumas provocações ocasionais, eles evitavam ter contato entre si. Fernando viu o homem negro chamado Marcos o encarando com raiva nos olhos. Ele sempre lhe dava esse olhar quando via. Se não fosse a presença de Josh Norton que lhe controlava, ele não duvidava que o homem partiria para cima dele. Fernando, como de costume, apenas o ignorou. Assim que deram 6 horas, os instrutores se reuniram no centro do campo e chamaram as equipes para que se reunissem à frente. Acompanhando atrás estavam cerca de 25 soldados em armaduras negras com o brasão de leão dourado. Recrutas, atenção! Primeiramente, bom dia a todos, disse o primeiro instrutor Navares ao subir ao pódio. Acredito que todos aqui já se adaptaram bem às rotinas de treino. Pelo menos 90% de vocês consegue usar a sua pulseira de armazenamento e todos aqui aprenderam pelo menos o básico sobre como lutar com suas respectivas armas. Hoje já é o 21 graus dia de vocês desde que chegaram ao nosso salão da recepção. Espero que vocês tenham feito bom uso desse tempo, porque a brincadeira acabou.
A partir de agora vocês serão ocasionalmente testados para sabermos seu progresso, e nada melhor para testar futuros soldados do que o combate real. Assim que o primeiro tenente falou isso, as várias equipes entraram em alvoroço. Capítulo 28, Primeiro teste. O que ele quer dizer com combate real? Não pode ser que vão nos mandar para alguma guerra? Foda-se, eu mal aprendi a usar essa porcaria de arco, e eles já querem me mandar pra morte, disse um jovem de cabelo crespo. Não. Eu não quero ir, tenho medo, disse uma garota que aparentava ter 20 anos. O que está vendo? Prometeram que receberíamos treinamento adequado e depois poderíamos escolher entrar para a legião ou não. Agora querem nos mandar lutar por aí? Um homem calvo disse com raiva. Vários protestos foram ouvidos nas diversas equipes. Silêncio. O primeiro instrutor disse de forma enraivecida. Assim que ele disse isso, todos se calaram. Já houve alguns casos de pessoas que desrespeitaram o homem e passaram 3, 4 dias numa cela sem comida ou água, então ninguém ousava desobedecê-lo. Primeiramente, o teste é opcional, quem não quiser participar não precisa, porém tenham em mente que a legião não aceita lixos e assim que seu treinamento for concluído vocês não receberão mais qualquer tipo de ajuda. Então pensem com cuidado no que farão. O primeiro instrutor Navares disse de forma arrogante. Imediatamente todos os recrutas se sentiram compelidos e com medo, afinal como eles viveriam sem ajuda? Se eles pelo menos conhecessem o mínimo desse mundo talvez fosse possível. Mas eles estavam presos nessa pequena cidade. O instrutor Navares apenas deu um sorriso zombeteiro. TSK, se esses merdinhas soubessem o que tem lá fora fariam o que pudessem para entrar em nossa legião, que seja nessa missão de treino, eles terão um gostinho hahaha. Enfim, chega de papo furado, vou dar detalhes do seu treinamento agora. Primeiramente deixe-me apresentar estes senhores. Navares disse apontando para os 25 homens atrás de si. Todos eles são soldados experientes das diversas guarnições de Vento Amarelo. Eles acompanharão vocês nessa missão de treinamento e lhes ensinarão o básico sobre o combate real, terreno, animais e os diversos perigos nas regiões próximas. Assim que Navares disse isso, os diversos recrutas se animaram. Isso não significa que vamos poder sair? Finalmente eu estou animado, sussurrou um dos recrutas. Finalmente eu não aguentava mais ficar nessa cidadezinha mequetrefe, disse outro jovem recruta. A missão de vocês é bem simples. Ultimamente temos tido alguns ataques de goblins negros em nossas rotas de abastecimento de suprimentos e mercadorias vindas de outras fortalezas, cidades e acampamentos. A missão de vocês é caçar essas criaturas, mas vocês devem estar se perguntando, o que são goblins negros, certo? São criaturas semelhantes aos goblins de lendas que vocês provavelmente conhecem. Eles são criaturas do tamanho de crianças de 10 anos e geralmente usam armas rústicas. A diferença entre eles e os goblins verdes comuns é que os goblins negros são seres de baixa inteligência e se movem mais por instinto com pouca ou nenhuma organização, ao contrário dos seus primos distantes goblins que são extremamente inteligentes e organizados. A única característica que os torna extremamente irritantes é sua alta taxa de reprodução. Se você deixar um grupo de 100 goblins negros em 3 meses você terá pelo menos 600 deles. São como uma praga, então devemos eliminá-los rapidamente. Navares explicou. Goblins? O que é isso? Um membro de uma das equipes perguntou. Você tá de brincadeira? Então monstros realmente existem nesse mundo? Eu ouvi boatos, mas achei que fosse mentira, disse um jovem. Fernando, que estava ouvindo atentamente, suspirou para si mesmo. Ele já havia aceitado que esse mundo era muito diferente e poderia acontecer qualquer coisa. Ao contrário dessas pessoas de outras equipes que pareciam completamente ignorantes, ele já tinha lido um pouco sobre algumas criaturas da região graças ao seu livro do Caçador de Monstros que ele havia comprado na loja de alquimia e magia Morgana. Esse livro trazia algumas ilustrações, descrições de habitat, características das criaturas, bem como suas principais fraquezas. Pelo que ele se recordava, o Goblin Negro que o instrutor falava era uma criatura de cerca de 1,20 metros a 1,45 metros de altura. Tinha uma pele acinzentada e uma aparência feia. O mesmo não tem nenhuma fraqueza corporal específica. Assim como humanos, contanto que seja ferido dependendo do grau a criatura morre, sua única fraqueza especificada no livro é a mesma que foi dita pelo instrutor. Baixa inteligência. Tecnicamente deveria ser uma criatura fácil de derrotar, mas o livro especificou que apesar de serem pouco inteligentes eles são criaturas sorrateiras e que lutam em bando, sempre optando por alvos mais fracos. Enquanto Fernando revisava as informações que tinha em sua mente, o instrutor continuou.
Para essa missão enviaremos todos os recrutas dos 5 campos de treinamento de nível iniciante. Aqui no primeiro campo de treinamento temos 100 pessoas. Os demais campos do 2 ao 4 também têm 100, com exceção do 5º campo que tem 120 pessoas por ser composto de recrutas com baixo ou nenhum talento, totalizando 520 pessoas. Para os idiotas que não lembram das instruções que o Sr. Kalfas lhes deu em seu primeiro dia, 500 pessoas constituem um batalhão, 100 constituem um pelotão, 21 esquadrão e 4 uma equipe, ou seja, cada campo de treinamento equivale a um pelotão e todos os campos somados equivalem a um batalhão. O instrutor explicou com complacência sem se importar se os recrutas acompanhavam as informações. Espera, isso quer dizer que somos um exército de 500 lutando contra criaturas do tamanho de crianças? De alguma forma me sinto mais confiante agora. O rapaz de cabelo crespo que havia reclamado anteriormente disse à sua equipe próxima a Fernando: apesar de estarmos enviando 520 pessoas ao todo, vocês agirão de forma independente entre si, vocês irão operar em equipes de 4. Cada equipe terá um soldado veterano de uma das 13 guarnições de Vento Amarelo supervisionando suas ações e zelando pela sua segurança, bem como lhes orientando. O instrutor continuou a explicação. Assim que ele disse isso, um jovem levantou a mão em sinal de indagação. No início, o instrutor Navares franziu a testa com desgosto por alguém interrompê-lo e já estava prestes a explodir insultos. Mas ao ver que se tratava de Josh Norton, ele rapidamente se conteve. Esse rapaz era atualmente o queridinho do conselho do salão da recepção. Ofendê-lo seria extremamente imprudente. Josh Norton, meu bom jovem, o que você gostaria de saber? Navares perguntou da forma mais educada possível. Vendo a forma diferenciada e privilegiada que o primeiro instrutor tratava Josh Norton, os outros recrutas estavam extremamente descontentes. Ao longo das 2 semanas que receberam de treinamento, a equipe 1 era a única que tinha tratamento preferencial. As pessoas perceberam que nem mesmo a equipe 02 recebia tal tratamento. Ao notarem que os resultados de seus status testados no primeiro dia afetariam a forma como seriam tratados no futuro, fez com que muitos tivessem inveja e raiva das primeiras 5 equipes, a equipe 02 de Fernando inclusa nisso. Por isso tanto Fernando quanto os outros tiveram pouca ou nenhuma interação com as outras pessoas. A exceção talvez fosse a equipe 04 de Noah, que devido ao seu carisma e simpatia estava sempre conversando e se associando às outras pessoas. E Josh Norton, apesar de não ser nada simpático, na verdade mesmo sendo um pouco arrogante, devido à sua influência e fama entre os recrutas e instrutores, havia pessoas que o seguiam para lá e para cá como se o mesmo fosse seu líder. Senhor Navares, eu tenho uma dúvida: se temos tanta mão de obra, por que dividir as 500 pessoas em grupos de 4? Não seria mais eficiente enfrentar esses tais seres de frente? Josh Norton perguntou em sua habitual fala altiva e desinteressada. Vendo a pergunta de Josh Norton deixou Fernando surpreso. Ele não deveria ter dificuldade em acessar uma informação básica dessas como os outros recrutas. Afinal, Josh tinha dinheiro suficiente para comprar livros. Fernando estava mais do que ciente do problema de enviar tantas pessoas agrupadas. Goblins negros só atacam pequenos grupos. Se tentassem atacar com um exército, as criaturinhas simplesmente irão fugir e se esconder. Isso fez Fernando estar em dúvida. Será que esse cara está simplesmente desperdiçando seu tempo e não está estudando sobre coisas básicas? Apesar de levemente curioso, Fernando resolveu ignorar. Não era da sua conta, afinal. Além disso, ele já era inimigo de 2 membros da equipe 1. Quanto menos eles soubessem, melhor seria para ele. O instrutor franziu levemente a testa, mas pacientemente explicou os motivos. Após explicar a razão e Josh Norton simplesmente assentir e continuar a ouvir, o instrutor prosseguiu. Enfim, não vou me alongar muito. Vocês do primeiro campo irão partir pelo portão norte às 9 horas e seguirão em direção do Vale de Flaviore, que é um dos pontos de maior atividade e avistamento. Vocês se dividirão em equipes e vasculharão a área exterminando todos os goblins negros que encontrarem. É uma missão bem simples e de baixo risco. Vocês têm 2 horas para se preparar. Aqueles que não estiverem no portão norte até as 8h50 serão considerados desistentes. Aí eu quase esqueci, as equipes que matarem a maior quantidade de goblins receberão recompensas adicionais à missão. Isso será explicado em detalhes pelo soldado responsável por sua equipe. É isso, reúnam-se com o membro designado pela sua avaliação e estão dispensados. Assim que Navares disse isso, ele desceu do palanque e um dos soldados subiu à frente. Soldado de honra da primeira guarnição Thomas Creel apresentando-se, equipe 1 um passo à frente. O soldado loiro em armadura negra disse de uma forma típica em ambientes militares.
Apesar de ter alguns benefícios a mais, Josh Norton não estava isento das regras militares. Assim como solicitado, ele e os outros 3 de sua equipe se reuniram à frente e o soldado foi até eles. Logo após ele descer, outro subiu. Soldado de infantaria e batedor de elite da 4ª Guarnição, Edmund Estevão apresentando-se, equipe 02 um passo à frente. Um soldado de cabelo castanho e nariz grande fez sua apresentação militar. Assim que ouviram chamar em sua equipe, Fernando e os outros rapidamente se reuniram à frente. Assim como eles se reuniram, o soldado desceu e veio cumprimentá-los. Bom dia, recrutas. O homem disse com uma voz forte e imponente. Bom dia, senhor. Fernando e os outros saudaram o soldado com a típica continência militar desse mundo, levando a mão direita ao peito esquerdo em punho fechado. Apesar de não gostarem, eles foram constantemente ordenados pelos instrutores a usá-la e acabou se tornando um hábito ao cumprimentarem superiores. Como eu já disse, meu nome é Edmund Estevão. Podem me chamar de Edmund ou Ed. Quais seus nomes? Todos os 4 ficaram parados e se olharam até que Ronald tomou a iniciativa de se apresentar. Meu nome é Ronald Steele, é um prazer conhecê-lo, senhor. Ronald disse enquanto tomava a iniciativa de apertar a mão do homem. Edmund assentiu de forma satisfeita. Esse era o tipo de atitude que ele esperava de um bom futuro soldado, firme e forte. Olhando para a constituição física de Ronald, não era muito melhor que a pessoa comum, mas isso era algo que poderia ser facilmente resolvido. Edmund acreditava que o mais importante era o comportamento. É um prazer, senhor Edmund. Meu nome é Carol Michela. Carol cumprimentou o homem da mesma forma que Ronald. Edmund acenou levemente, ele percebeu que a garota carregava uma lança nas costas, o que o surpreendeu, já que geralmente garotas preferem adotar papéis de apoio usando armas de longo alcance como arcos, ou no mínimo espadas leves. Meu nome é Emily Wood, senhor Ed. Emily se apresentou em seguida. O soldado apenas acenou com a cabeça. Essa sim era a típica garota usando o arco. Ele não se surpreendeu muito. Fernando Nobrega, é um prazer conhecê-lo, senhor Edmund. Fernando cumprimentou o homem de forma cortês e polida e apertou sua mão. Edmund olhou para Fernando, um jovem rapaz magro e de aparência fraca, o típico recruta que geralmente não dura muito. Ele apenas assentiu sem dizer nada. Parece que vou ter algum trabalho, apenas os 2 primeiros parecem valer algo. Edmund pensou consigo mesmo. Bem, agora já sei o nome de vocês, eu presumo que você seja o líder do grupo jovem. Edmund disse em direção a Ronald. Líder do grupo? Ronald fez uma cara de surpresa. Sim, você é o líder da equipe 02, estou certo? Edmund perguntou com alguma confusão. Assim como ele disse isso, Ronald olhou para Carol e Emily. Os 3 trocaram olhares e depois olharam em direção a Fernando. Vendo o olhar dos 3 pousarem no jovem de aparência pálida, fez Edmund também olhar em direção a Fernando. O que é isso? Como esse rapaz franzino e sem atitude é o líder aqui? Edmund se perguntou perplexo.